Olá, sejam bem-vindos ao 20 Jovens 20 Distritos. Este é um novo podcast do Euro-Região e eu sou a Beatriz Ferreira. Nos próximos episódios vamos viajar pelos 20 círculos eleitorais do país. No momento em que estamos prestes a dar início a um mandato na Assembleia da República, quisemos ouvir os protagonistas do futuro que tantas vezes ficam sentados na plateia sem intervir. Não podendo ter aqui os 2,2 milhões de jovens, escolhemos 20, um por cada círculo eleitoral. Neste primeiro episódio vamos até Lisboa. Esta não é só uma das cidades mais jovens do país, também é a terra das oportunidades para muitos. O que será que pensa a nova geração de alfacinhas? Olá, obrigada por teres aceito o nosso convite. Queria começar então se calhar por uma apresentação. Podes dizer o teu nome, idade, o sítio onde vives e o que é que estás a fazer neste momento, qual é a tua profissão, se estás a estudar e o que é que estás a estudar. Olá, boa tarde. O meu nome é Ricardo Delgado. Eu nasci em Lisboa, vivo em Lisboa desde sempre, aqui na zona de Carnide. Estou a estudar gestão e agradeço o convite para estar aqui hoje. Então, e fala-me um bocadinho da tua cidade. O que é que tu achas da cidade de Lisboa neste momento? Como é que está a ser a evolução da cidade? O que é que tu gostas, o que é que não gostas? Eu acho que a cidade tem crescido e tem crescido bastante para a periferia, cada vez está maior, está uma cidade cada vez maior com mais e mais pessoas, o que, por consequência, traz mais e mais carros para a cidade, o que é capaz de ser das coisas menos boas que a cidade de Lisboa tem neste momento. Ainda tem muitos carros no centro da cidade. Eu não falo na cidade no geral, mas no centro da cidade. Claro que na periferia também tem muitos carros, mas aí é compreensível devido à falta de transportes. No que toca ao interior da cidade, acho que poderíamos trabalhar para criar opções para as pessoas que vêm da periferia trabalhar no centro da cidade, terem a oportunidade de deixar os carros, lá está, na periferia e vir de transportes. Acho que aí precisa um bocadinho ainda precisa de algum trabalho, é uma medida que precisa de algum trabalho, porque é importante tirar os carros do centro da cidade. Não creio que seja, no entanto, pela via das bicicletas e das ciclovias, como houve essa febre, ou existe agora essa febre mais recente, pura e simplesmente porque a nossa cidade não é uma cidade plana. As bicicletas deixam de ser assim tão boa escolha como noutras cidades europeias onde são mais planas. Mas acho que a cidade para mim é a minha cidade favorita. Portanto, acho que isso diz tudo já. Sim, mas as bicicletas em Lisboa têm crescido bastante em popularidade, até com a questão polémica da ciclovia de Almirante Reis. Já agora, qual é a tua opinião sobre esse assunto? És favorável, mais favorável? Se não és, ou se és, porquê, já agora? E falavas em tirar os carros do centro de Lisboa, portanto, essa divisão de espaço que está a haver para construir as ciclovias, o que é que tu achas disso? Repara, eu acho que, lá está, é importante, como eu disse há pouco, tirar os carros do centro da cidade. No entanto, não creio que seja pela via das bicicletas. Acho que as bicicletas não vão substituir os carros no centro da cidade. Ou melhor, podem substituir alguns carros, mas não vai ter um impacto realmente significativo. E creio que o aparecimento de algumas destas ciclovias veio só piorar o trânsito em Lisboa e não veio trazer assim tantas mais pessoas para andar de bicicleta no centro da cidade. Isto é, há mais, obviamente que há mais, a partir do momento em que são criadas as condições, passam a haver mais e faz todo o sentido. No entanto, também é preciso ver que há muita gente que utiliza as ciclovias com as trotinetes elétricas, etc. Portanto, as bicicletas não são bem o maior foco. E acho que essas vias de trânsito que foram retiradas para serem feitas as ciclovias acabam por condicionar mais o trânsito existente na cidade de Lisboa, porque, como eu disse, as bicicletas não vieram resolver rigorosamente nada. O trânsito é infernal na cidade de Lisboa, esta é a realidade. Em comparação com o resto do país, creio que não há mais nenhum sítio onde o trânsito seja tão intenso como na cidade de Lisboa. E as bicicletas não vieram diminuir em nada ou em quase nada o trânsito na cidade de Lisboa. Acho que vai passar tudo pela via dos transportes. Tem que se criar mais e melhores transportes públicos, melhor qualidade, maior frequência, mais paragens a ir a mais sítios na zona da periferia para trazer as pessoas para dentro e para que as pessoas possam vir logo de fora da cidade de Lisboa, do centro da cidade, virem de fora logo de transportes. E aí sim vamos começar a diminuir os carros na cidade de Lisboa. Mas é por aí, é pelos transportes públicos de qualidade, em quantidade, e lá está, e criar as acessibilidades para trazer as pessoas, dar oportunidade às pessoas para, mesmo quem venha de carro de zonas ainda mais distantes, poder deixar na periferia, num parque específico, apanharem o autocarro, o metro, o comboio, o que for,
para vir trabalhar para o centro de Lisboa. Acho que passa por aí e não tanto pelas ciclovias que vieram, neste momento, piorar o trânsito na cidade de Lisboa, na minha opinião. E esse é um dos pontos que tu destacas como um dos principais problemas de Lisboa, o problema da mobilidade. E há mais, imagino. Sim. Quais é que tu achas que são assim os mais... Por exemplo, o problema da habitação, da falta de habitação acessível, porque lá está, a cidade de Lisboa tem crescido de uma forma muito rápida. Os preços dos imóveis na cidade de Lisboa têm disparado, estão perto dos preços de outras grandes cidades europeias, tendo em conta que os nossos rendimentos não acompanham os rendimentos dos cidadãos dessas mesmas cidades europeias a que me referia. Tem a ver com a questão de termos os serviços todos centralizados em Lisboa e no Porto, porque o Porto passa por um problema idêntico, cada vez mais, e a realidade é que só tem tendência a piorar. Cada vez há mais empresas também no Porto, mais trabalho no Porto e acaba por se criar o mesmo problema que existe em Lisboa, que é o preço exorbitante dos imóveis, porque lá está, primeiro não há mais espaço para novas construções, ou o espaço é muito, muito reduzido que ainda existe disponível para novas construções, e as grandes oportunidades de trabalho, as maiores empresas estão todas sediadas em Lisboa. Portanto, as pessoas vão querer todas vir para Lisboa e depois acaba por criar este problema que, lá está, a quantidade de pessoas a vir à procura das oportunidades para Lisboa cria o problema da habitação, cria o problema da mobilidade, dos transportes, etc. Tu dizias que tu tens 23 anos, imagino que vivas com familiares. Sim. Quais são as tuas perspectivas de ter casa própria? Honestamente, eu creio que num período máximo de daqui a 2 anos, 3 no máximo mesmo dos máximos, eu vou ter habitação própria. Vou estar a viver ou sozinho ou com amigos. Com amigos pela necessidade de dividir renda ou por opção? Uma boa pergunta. Sei que há oportunidades para as pessoas conseguirem sair e viver, mas se calhar é capaz de ter um bocadinho mais pela necessidade, sim, acredito que sim. Na necessidade da partilha de renda, da partilha do espaço para baixar os custos mensais. Pelo que tu conheces, das pessoas que te rodeiam, dos teus amigos, mais ou menos dentro desta mesma faixa etária, sentes que têm tido dificuldade em dar esse salto para fora da casa dos pais? Sem dúvida. Tem, e a maior parte dos nossos jovens vão ter essa dificuldade se não tiver um apoio por trás por parte da família, ou uma questão de uma casa já de família, que a pessoa acaba por sair da casa dos pais e vai para uma outra casa que também da família, vai viver sozinho, ou partilhar a casa, seja como for, ou então uma herança, algo do género. Caso contrário, não é fácil. Aliás, no meu grupo de amigos, não vejo ninguém neste momento que tenha, honestamente, capacidade para sair de casa dos pais e ir pagar uma renda sozinho. É difícil neste momento. Sim. E imaginavas-te, por exemplo, a viver noutro sítio do país? Eu imaginava-me a viver noutro sítio do país, sim. Não agora, não tão jovem, porque lá está. A realidade é esta, as oportunidades estão aqui ou estão no Porto. As grandes oportunidades de trabalho. Portanto, eu sendo lisboeta, cresci aqui, sempre vivi aqui, era um bocadinho contraproducente. Agora, na altura em que eu preciso destas mesmas oportunidades, estar a sair para uma zona do país onde elas não existam em tanta abundância. Tu disseste que estavas a estudar gestão. Não sei se está nos teus planos teres uma empresa própria e se sim, ponderavas, por exemplo, sediá-la fora de Lisboa, fora de uma grande cidade, para criar essas oportunidades noutro distrito, possivelmente do interior, onde terias outra qualidade de vida, não haveria estes problemas que estavas a falar da mobilidade, da habitação, certamente. É assim, sim, gostaria um dia vir a ter a minha empresa. A questão de a sediar fora de Lisboa seria algo que teria de ser ponderado. Por várias razões. Eu acho que sim, que é importante as empresas saírem do coração de Lisboa, saírem da capital para tirar pessoas também à cidade e para combater a desertificação do interior. Mas a realidade é esta. Se não houverem incentivos por parte do governo, se não houverem condições tanto de saúde como de educação, porque repara, tirar uma empresa de Lisboa e pô-la noutra zona vai obrigar a que muitas pessoas se desloquem. Vai criar muita mobilidade de pessoas. Mas para essa mobilidade existir, para que seja viável sediar a empresa fora de Lisboa, é preciso que hajam também condições nessas cidades, a nível de transportes, de saúde, etc., para que as pessoas que vão trabalhar para a tal empresa estejam também dispostas a sair das grandes cidades para o fazer. Falámos já da questão da habitação e das tuas perspectivas de sair de casa, da tua vontade de criar uma empresa. O que é que mais te preocupa no teu futuro? Talvez o facto de nós vivermos num clima de instabilidade neste momento.
na teoria, numa saída de pandemia. Espero que seja efetivamente a saída da pandemia, o final, ou estarmos realmente a caminhar para isso. Temos a questão da tensão na Europa e tudo isto cria instabilidade. E instabilidade cria inflação, inflação cria, obviamente, o aumento generalizado dos preços, que é exatamente isso que significa, e rouba qualidade de vida e rendimento disponível às famílias. E isto é preocupante porque, lá está, ainda há pouco falei da questão de querer sair de casas daqui a cerca de 2 anos, 3 no máximo. Se a inflação disparar, devido à instabilidade na Europa e no mundo, vai acabar por atrasar os meus planos. Agora, num plano mais geral do futuro do país, o que é que te preocupa? O que é que tu achas que vão ser assim, os maiores obstáculos para Portugal num futuro próximo? Creio que temos a ter um obstáculo a acontecer neste preciso momento, não é? A questão da falta de água. Vamos com certeza continuar a ter graves problemas com a questão das alterações climáticas, que é algo que Portugal felizmente tenta combater e vai combatendo. E vamos ter mais problemas. Creio que temos, como falei há pouco, da questão da mobilidade. A mobilidade não creio que seja só um problema dentro da cidade de Lisboa, mas também é um problema entre cidades. A falta de linhas férreas pelo nosso país. Temos também problemas com a nossa economia, tendo em conta que é muito, muito dependente do turismo e sentimos agora durante a pandemia. Portanto, acho que é importante nós diversificarmos a nossa economia. A economia do país é algo que é importante nós diversificarmos, criar mais indústria. Tudo isto tem de vir dos apoios do governo. Tem que haver incentivos fiscais para que se crie novos empregos, para que as empresas cresçam mais. Tem que haver incentivos fiscais para que estas empresas, como estávamos a falar há bocado da saída das empresas de Lisboa para o interior, tem que haver incentivos fiscais verdadeiros, coisas que realmente façam a diferença para que as empresas efetivamente mudem para fora da capital. E isso é tudo importante. E isto é tudo algo que me preocupa em relação ao nosso país, que é qual será a nossa capacidade de crescer, continuar a convergir com a Europa, diversificar a nossa economia, apostar cada vez mais e mais em energias renováveis e criar mais e melhores postos de trabalho com melhores salários e melhores condições de trabalho. Isto é algo que é importante e é o próximo passo que nós precisamos, acho eu. Nós estamos quase a umas semanas de dar início a um novo mandato, tanto da Assembleia da República como do novo governo. Tu conheces os deputados que foram eleitos pelo teu círculo eleitoral? A realidade é que eu não conheço todos os deputados eleitos pelo meu círculo eleitoral, uma vez que eu sou do círculo eleitoral de Lisboa, que é... Todos era difícil, exatamente, mas conheces alguns? Conheço alguns, mas poucos mais para além dos líderes partidários que foram eleitos por Lisboa. E se tivesses que escolher só uma área que acho que precisa mais urgentemente de intervenção, qual é que tu destacarias? Ou por outras palavras, se tu próprio estivesses no governo, por que área é que começavas? Qual era a primeira medida que tu tomavas? Bem, a primeira medida que eu tomava era, para combater a inflação que já se faz sentir, era reduzir os impostos nos combustíveis fósseis. Apesar de eu ter dito até aqui que é muito importante o combate às alterações climáticas, creio que tudo tem que ser feito de modo equilibrado. Não é chegarmos agora e empurrar toda a gente para veículos elétricos, por exemplo, porque não vai funcionar, porque as pessoas primeiro não têm capacidade para comprar veículos elétricos como têm capacidade para comprar veículos a combustão, porque são mais caros. Não há condições de abastecimento para os veículos elétricos no país inteiro como há para os carros a combustão. Para as empresas, principalmente, é um golpe muito duro o preço dos combustíveis neste momento. E, portanto, para tentar combater um pouco a inflação que se faz sentir já, era baixar os impostos nos combustíveis fósseis, porque precisam urgentemente de uma redução, que é a maneira que nós temos neste momento de controlar o preço, porque o aumento exponencial que é o que está a ter um aumento enorme de preço o combustível, vai fazer com que tudo à volta tenha um aumento de preços também. E tudo isto vai acabar por roubar o rendimento disponível das famílias. E isso significa consumir menos porque as coisas estão mais caras, etc. Portanto, para já que estamos numa fase de recuperação económica pós-pandemia, o mais importante era tentar controlar a inflação para que ela não dispare para níveis preocupantes. Logo em seguida, eu iria apostar numa reforma da educação, que foi talvez o pilar da sociedade que mais para trás tem ficado
com a evolução dos anos. Com o evoluir da tecnologia, continuamos a olhar para as salas de aula, para a maneira como as matérias são lecionadas, para os próprios equipamentos em sala de aula, e as diferenças são pequenas. Parece que a educação não veio acompanhar o resto da evolução na sociedade. Tem ficado para trás. Tem existido uma falta de investimento e principalmente uma reforma na educação para fazer as coisas de outra maneira, lecionar outros temas mais importantes para a atualidade, mais fulcrais para a nossa vida, e creio que é algo que é preciso apostar, porque a educação é o pilar, é a base de qualquer sociedade, e por isso acho que investir em educação nunca é dinheiro deitado à rua, antes pelo contrário. Nós já percebemos pelo início da nossa conversa que não és grande fã das bicicletas em Lisboa. Agora falavas da redução dos preços dos combustíveis. Que meio é que costumas usar para te moveres pela cidade, nas tuas deslocações dia a dia? Carro, veículo próprio, maioritariamente. Mas vives na cidade que tem certamente a maior oferta de transportes públicos do país. Continuas a sentir que é insuficiente ou... Sim, claramente E insuficiente. é por isso sim. que optas por continuar a deslocar de carro, apesar dos preços elevados? É uma razão clara, sim. Continua a ser uma oferta limitada, e muito limitada até para a quantidade de pessoas que vivem na cidade. E daí eu optar pelo veículo próprio, por me deslocar de carro. Mas gostarias de fazer essa transição para utilizar mais os transportes públicos? Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Carnide. Para quem não sabe, logo ao lado de Carnide temos Telheiras. Há a estação de metro tanto em Telheiras como em Carnide. São linhas diferentes. Até aí tudo bem. Eu demoro cerca de 45 minutos, mais coisa menos coisa, a deslocar-me de metro de Carnide para Telheiras. Uma distância que eu faço de carro em coisa de 5 minutos. Estamos a falar de uma diferença de 40 minutos. É lado a lado. É literalmente lado a lado. É esta falta de ligações que faz com que as pessoas não optem tanto pelos transportes públicos. Percebes? Isto foi só um pequeno exemplo que eu me recordei agora, que não faz absolutamente sentido nenhum. É estas pequenas coisas que fazem com que continue a haver tanta gente a deslocar-se de carro. Agora, se tivesses que fazer uma pequenina lista de medidas que recomendarias ao Governo para o próximo mandato, quais é que destacarias? Agora, não precisa ser uma coisa tão imediata, não é o que eles fariam em primeiro lugar, mas coisas que achas que precisam de ser trabalhadas nos próximos anos. Acho que devemos continuar a investir na saúde, porque ficou provado de vezes sem conta que é o Serviço Nacional de Saúde com quem nós podemos realmente contar quando as coisas são graves. E a resposta do Serviço Nacional de Saúde foi, dentro das possibilidades que tem, dos meios que tem, foi uma resposta fantástica. Acho que deveríamos apostar, e sei que o PRR tem uma verba alocada exatamente para isso, para a melhoria e a construção de novas linhas ferroviárias pelo país, que eu acho que são de grande importância, para reduzir, mais uma vez, as deslocações de carro. E continuar na aposta nas energias renováveis, nos negócios sustentáveis, na agricultura sustentável, na criação de indústria, tentar trazer as empresas do litoral para o interior, dando benefícios fiscais a essas empresas. No que toca a novas empresas, a startups, a pessoas que queiram criar emprego, tem de existir mais benefícios fiscais. Um IRC ainda mais reduzido, uma ajuda no pagamento da segurança social, nem que seja por um período de cerca de 5 anos, algo para deixar que estas novas empresas ganhem forma, ganhem estrutura, ganhem estofo para conseguir depois, mais tarde, pagar toda a carga fiscal que nós temos. Tem que passar por aí, temos que conseguir atrair investimento estrangeiro, como temos conseguido ultimamente, o que é muito importante. Temos que continuar a conseguir, mas temos também de criar oportunidades aos nossos para criar riqueza no nosso país, para ajudar o nosso país a crescer e a desenvolver-se. Acho que Lisboa se está a tornar uma cidade completamente internacional. Cada vez mais temos cidadãos estrangeiros a viver na nossa cidade, cada vez mais temos empresas estrangeiras a ter cá escritórios e a contratar pessoas de fora para virem para cá viver, para a nossa cidade. Portanto, cada vez mais nos estamos a tornar uma cidade como tantas outras na Europa, que são
são cheias de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, o que é bom. Isso é sempre uma coisa boa, é sempre algo positivo. Há mais alguma coisa que tu gostasses de acrescentar que achas que era importante referir? Pura e simplesmente que, apesar de em algumas situações, em alguns pontos, no nosso país não estar tão forte, não estar tão competitivo como outros países europeus, acho que é de destacar o nosso trajeto convergente com esses países europeus. Cada vez estamos mais próximos, cada vez nos aproximamos mais dos nossos parceiros europeus. Temos vários indicadores em que estamos acima da média da UE. Portanto, nós estamos cada vez mais próximos dos outros países e é preciso ver que nós há cerca de 50 anos estávamos a viver numa ditadura, não é? Portanto, isto é tudo um processo que demora tempo, muitos anos, mas acho que estamos no caminho certo e que estamos cada vez mais próximos dos nossos parceiros europeus e a continuar o bom trabalho, a continuar todos a trabalhar no mesmo sentido para conseguirmos levar o nosso país à frente. Termina assim o primeiro episódio do podcast 20 Jovens, 20 Distritos. Pode continuar a seguir a atualidade da sua região e da Europa em euroregião.com. Obrigada.